Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, vão entrando e Pode chegando. vir. Que hoje é um papo muito interessante com o Nutri, vai esclarecer algumas dúvidas, vai falar sobre imunidade, que é um tema bastante atual, né, gente? Vai falar sobre a importância da gente manter a nossa imunidade, os alimentos que são importantes. Porque normalmente quando a gente está fazendo uma atividade física melhor, uma reeducação alimentar, normalmente a gente tem o costume de se alimentar, vamos supor, com XY calorias, não é? Apesar que calorias ela não é ruim, mas porque calorias é o que mantém o nosso corpo. Porém, que tipo de caloria você está ingerindo? Então a gente vai tirar aquelas que realmente são prejudiciais à nossa saúde. E o nosso corpo não está acostumado com isso. Então o que é que ocorre? Acaba a gente tendo aquele resfriadinho, não é? Exatamente. Ficando gripada e normalmente, ai, minha garganta, não pode ser minha rinite, minha sinusite, mas às vezes não é, mas pode atacar, claro, obviamente. Então, o que é que a gente pode fazer para que a gente possa ter uma reeducação alimentar, sim, atividade física, mesmo em tempos adversos, mas que a gente possa manter o quê? A nossa imunidade. Como é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? É por isso que a gente chamou uma pessoa muito qualificada, Paulo, que é o nosso nutricionista hoje, convidado também aqui do Ativamente Saúde, e ele vai explicar tudo para vocês aqui hoje, tá certo? Exatamente, tá esperando só ele entrar. E só para reforçar o que a Daiane falou, normalmente quando as pessoas sedentárias e aí começam a fazer uma atividade e não reforça realmente, não vem com uma alimentação de qualidade, mesmo buscando o emagrecimento, a reeducação alimentar, a gente faz uma troca dos alimentos que a gente já tem costume de ingerir. Então o que acontece? A imunidade baixa um pouquinho, né? Ele ainda não entrou não. A E aí imunidade estamos baixa um esperando. pouquinho. Olha o Paulo aqui. A imunidade baixa, então por isso que a gente tem que conhecer esses alimentos que mantêm a nossa imunidade. A do parceiro. Uhum. Vamos ver. Paulo. Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Boa! Boa noite, boa noite. Boa. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Muito Paulo. obrigado. Muito obrigado. Nós também agradecemos bastante a sua presença. O pessoal está entrando, está chegando ainda. E aí o pessoal já quer saber tudo sobre a imunidade, o que fazer para se manter, além de saudável, com o corpo em equilíbrio e também a saúde, né? E nos tempos que estamos Com vivendo certeza. diversos, que além da gente estar sofrendo aí um processo de saúde mundial não legal, claro, né, gente? Tem também esse período aqui no Brasil, principalmente em Salvador, que é uma cidade litorânea, e como outras cidades no Brasil, a gente começa a enfrentar o período do que? Outono, já Inverno. chegando mais na frente o inverno. E tem aquela questão, como é que eu vou manter a minha reeducação alimentar, como é que eu vou manter as minhas atividades físicas e não, né, não ter aquela baixa na imunidade. Isso. E ter aquele equilíbrio, não ficar doente. Como é que a gente pode fazer isso? Quais são os alimentos necessários? Qual a importância também, hoje em dia, falam tanto da vitamina D, né? Para que a gente possa manter isso tudo. Como é que a gente pode fazer? Além disso, hoje, muitas pessoas, Paulo, que vêm conversando com nós aqui do Ativamente Saúde, falam, esse não é um período de fazer dieta. Quando fala em dieta, é uma reeducação. Porque acha que fazer uma reeducação vai diminuir a imunidade, vai baixar a imunidade. Não, esse não é período de emagrecer, não. Fica com medo devido realmente a essa doença que está pairando mundialmente falando, né? Verdade. Então, é isso aí. Agora a gente vai dar a palavra para você, Paulo, falar um pouquinho dos alimentos, né? Como é importante a gente se alimentar bem. E ao contrário do que dizem, não é que a gente não deva fazer uma reeducação alimentar ou uma dieta, ao contrário, a gente precisa, que a Organização Mundial da Saúde já falou até sobre isso, a boa alimentação como forma de combater Isso. a De questão, prevenção. não é isso? Então, ao contrário, está sendo o que mais está sendo batido, é isso. As pessoas chegam as matérias hoje no canais de televisão, é essa aí a questão, né? Da pessoa se alimentar
bem, e ao contrário, não é se alimentar de tudo, é se alimentar certo. E se De você, forma correta. e se você fizer parte de grupos que te ajudem a isto, melhor ainda. E aí, dou a palavra Verdade. para você. Pode ficar à vontade, Paula. Se apresente, pode falar. Isso. Fale quem você é, tudo e pode discorrer sobre o assunto de hoje. Bom, meu povo, agradeço a vocês mais uma vez o convite, né? Aceitei de coração e na hora não tive como não negar. Aceitei. Muito obrigado mais uma vez. Sou formado desde 2015, nós 2015. Atuo na área de nutrição esportiva, nutrição funcional, nutrição clínica. E como a gente até conversou na semana passada, e esse tema foi um tema que a gente fechou, é um tema bastante atual e bastante que precisa ser divulgado e falado e abrangido muito nesse momento, devido a essa pandemia que a gente passa, né? É a situação da alimentação voltada para princípios de melhora de imunidade. Porque, como a gente começou até agora falando aqui, sobre essa questão do em quarentena, não vou fazer uma dieta, não vou seguir uma dieta. Não, pelo contrário, a gente tem que tentar a todo custo, né? Manter uma dieta certinha. Não que a gente não vai dar aquela famosa jacada, né? Que se diz, sim, Isso. podemos comer. E necessário até, né? Porque por essa questão do isolamento, a gente começa a sentir ansioso, preocupado, nervoso. E uma das nossas escapadas seria a alimentação. Então, sempre manter uma alimentação adequada, certinha. Mas se quiser comer, estou com vontade de comer um brigadeiro, estou com vontade de comer uma pizza, estou com vontade de comer algo diferente, coma. Mas de forma adequada, não com altos consumos, né, para a questão de aumento de caloria, o ganho de peso. E o ganho de peso propicia a outros problemas, né? A obesidade e por aí vai desencadeando os problemas cardíacos, diabetes, hipertensão e por aí vai. Com certeza. Exatamente. Vou falar aqui um pouco, gente, sobre a questão da nossa imunidade, né? O que seria o sistema imunológico? Basicamente, o sistema imunológico é o sistema de defesa do corpo. Ou seja, ele vai combater a Caiu ali um pouquinho. Não. Acontece. Voltou. Acontece. Voltando. A questão do nosso sistema corporal de defesa do sistema imunológico, ele vai atuar na questão da defesa corporal. Então, ele vai agir contra micro-organismos que causam doenças e infecções, principalmente as gripes, por causa dos vírus, e a questão de ácaros, que pode levar a problemas respiratórios, rinite, asmas, e por aí vai. Mas, enfim, né? Vamos seguir aqui. A questão de vitaminas e minerais é muito importante por essa questão de aumentar e melhorar a nossa imunidade. Vou citar aqui 2 exemplos de vitaminas muito importantes, que é a vitamina C, que é uma vitamina lipossolúvel, ela é absorvida em água, no nosso corpo ela é absorvida em água, é a famosa vitamina chamada de ácido ascórbico, e ela tem importantes funções na imunidade, é uma das principais funções dela, e também na questão de produção e construção do colágeno corporal. Ela tem essas funções. E outra questão que vale salientar muito bem da vitamina C, que muita gente não é atento, é a questão da absorção dela. Ela é melhor absorvida em fontes de ferro, de origem, principalmente de origem animal. Então, sempre naquele horário, por exemplo, do almoço, que a gente vai comer aquele famoso frango, aquele famoso bife. Se você, após o seu almoço, partir para uma fruta, uma laranja, um limão, uma tangerina, uma acerola, essa fonte de vitamina C vai ser melhor absorvida no seu dia a dia. Vou também citar algumas fontes, né? Como eu já citei, a laranja, o limão, a goiaba. Uma principal que muita gente pensa que é a laranja, mas não é a laranja, é a acerola. É uma das frutas que mais tem vitamina C. É a acerola. Vou citar outras, né, que são os vegetais, o brócolis, o repolho. São alguns vegetais que contêm a vitamina C, que é muito importante, né, para o nosso dia a dia. E a recomendação diária é em torno de 45 mg a 1000 mg pela Anvisa, mas podendo chegar a níveis de algum problema a 200 UI diária, 2000 UI diária.
Outra importante vitamina, como a gente falou já no início, é a vitamina D, que é uma vitamina muito importante. Ela é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, ela é absorvida pelo intestino através da liberação dos sais biliares ou compostos lipólicos, ou seja, compostos de gorduras, que aí ele é digerido, quebrado e o corpo absorve. E a vitamina D é uma família composta por 5, que é a D1, D2, D3, D4 e D5. E as principais são a D2, que é a ergotroferol, que é a vitamina D através da fotossíntese, produzida através das fotossíntese das plantas. A vitamina D3, que é a calciferol, que é produzida através do tecido humano ou animal, né? Através da exposição ao sol. Lembrando que essa questão da exposição ao sol é aquele sol da manhã, logo cedo, 10 minutinhos, e o sol, aquele sol do final da tarde também, a partir das 4 horas, que vai fazer a formativa da vitamina D3. Lembrando também que a vitamina D3 tem outras importantes funções, a própria vitamina D, que é a questão de manutenção do cálcio e do fósforo nos níveis sanguíneos, né? E muito importante, que é uma coisa que tem que estar lado a lado, a vitamina D3 com o cálcio. Porque a vitamina D3 só vai ter a formativa no organismo através do cálcio, né? E outra questão que também vale salientar, que ela age também na questão do sistema nervoso central. Ela tem funções no sistema nervoso central, é muito importante, né? A vitamina D3, que é a vitamina D, desculpa, que é a vitamina do sol, né? Chamada vitamina do sol. E também outra questão, né, que a gente pode salientar, que ela ajuda na questão de fortalecimento muscular e corporal, né? Muscular e corporal, e ósseo. Questão de dentes também, fortalecimento de dentes. Então, por isso que ela tem que estar lado a lado com cálcio, né? Uma das principais fontes dela é o peixe, principalmente atum, sardinha, a gema do ovo também é outra fonte, leites também, que ajuda nessa questão de absorção, né, de fontes. E aí, que travou um pouquinho. Paulo, ovo. Eu vi que... O ovo, a gema do ovo. Óleo de fígado, bacalhau, fígado, isso, também bacalhau. O ômega 3, né, que é em cápsulas de ômega 3. Uhum. E é importante também falar, né, dessa questão que ela previne muito a questão do resfriado, né? Sim. O resfriado. Então, ela tem esse outro importante papel aí, nessa questão principal do nosso sistema imunológico. E a recomendação dela é em torno de 400 UI diária. Agora eu vou entrar na outra questão, que seriam os minerais. Quer falar uma coisa? Deixa eu só Sim. Tirar uma dúvida aqui. Sim. A gente está falando de imunidade, né? Então, a glutamina, eu vi que ele é um aminoácido que fortalece a função imune do intestino. Seria interessante a ingesta diária de glutamina? Isso. Vou chegar nela aqui também agora. Então, vou chegar. Desculpa, eu antecipei. Eu só queria saber se para mulheres e homens é a mesma quantidade diária uma vez por dia. Enfim, como você vai entrar, tudo bem. Deixa eu só falar da vitamina D. No caso, a fonte principal de vitamina D é o sol, né? Mas nesse período de quarentena, muitas pessoas não estão saindo, não tem uma varanda. Enfim, vai ser um pouco deficiente, mas ainda assim, através de alimentos, tem como a gente conseguir manter, não é isso? Esses alimentos que Exatamente. Exatamente. Já que não tem condições de ficar tomando sol. Até porque o sol também está um pouco se escondendo, né? Tá se escondendo. Tá aparecendo mais as nuvens. Exatamente. Então, já que a gente infelizmente não tem o sol, ou não está podendo sair para tomar o sol, os alimentos, eles no momento são as melhores fontes para que a gente possa manter o nível de vitamina D, né? Porque também, já vai eu falando, eu anteriormente, toda vez que eu ia em um nutricionista, ela sempre indicava a vitamina D para eu fazer uso. E eu não tinha noção. E eu achava que isso era coisa de nutricionista. Há muito, muito tempo eu dizia, olha, todo nutricionista passa vitamina D. Não é possível que a minha sempre esteja baixa e minha vida é debaixo do sol. E eu não tinha noção da importância da vitamina D, entendeu? Acho que muitas pessoas... É muito importante. Muita gente não tem, né? Muita gente não tem
não é atento a essa questão da vitamina D, a importância dela no nosso dia a dia. Exatamente, mas continue. Continue, os minerais. Fala. Vamos lá. Como eu já falei das vitaminas, né? Eu citei duas, que são as principais, que é a vitamina D e a vitamina C. Vou falar também do mineral. Um dos minerais mais importantes dessa questão é o zinco. Por que o zinco? Porque o zinco ele age diretamente na questão das células T, que são as células dos linfócitos, que são a nossa defesa corporal. Então, ela tem papel fundamental e importante nessa questão. Ela age direto nessa questão de fortalecimento e melhora do nosso corpo e do nosso sistema imunológico. Sim. Ela tem as principais fontes, né? As carnes vermelhas, os leites derivados e também frutos do mar, né? Porque tem muita gente que tem intolerância à lactose, não utiliza leites derivados, então pode-se utilizar frutos do mar. E também tem outras pessoas que já são alérgicas aos frutos do mar, né? Aos mariscos, aos siris, enfim. E a recomendação diária dela é em torno de 7 mg a 30 gramas mg ao dia, desculpe. E outra questão, como você antecipou um pouquinho, é a glutamina. Como você falou, a glutamina é um aminoácido. Ele é um aminoácido não essencial, porque o nosso corpo produz. Então, o nosso corpo sempre é produzindo a glutamina. Só que o que acontece? Se ocorrer algum nível de estresse no organismo, que pode levar ao catabolismo, essa produção, ela sofre problemas. Então, ela vai entrar em um famoso colapso. Então, vai ter queda de níveis de glutamina. Então, sempre a gente vai entrar com duas medidas. Ou com a suplementação, ou com a própria alimentação. E como você falou também da questão, qual a questão da gramagem de utilização, tanto para homem quanto para mulher? Em torno de 4 a 12 gramas diária, todos, teoricamente por dois indivíduos, né, homem e mulher. E a níveis de estresses, como as doenças, como HIV ou câncer, esses níveis de utilização de glutamina ao dia pode chegar entre 18 a 20 gramas ao dia. E ela tem outra função muito importante, né? A modulação intestinal, o nosso intestino, a defesa do nosso intestino, os probióticos, aquela parte da microbiota intestinal. Então, ela tem essa outra importante função, além da questão de fortalecimento e melhora da nossa imunidade. E aí a gente pode citar como fontes, né? A carne vermelha, derivados também do leite, que são fontes de origem animal, e fontes vegetais, principalmente para os veganos, que é trigo, o feijão e a salsa crua. Então, são as principais fontes de origem vegetal de glutamina. Essa salsa crua pode ser utilizada em sucos ou se tritura? Depois que bate no liquidificador, ela perde as... Pode ser em suco, pode ser na salada, se você quiser também, quando acabar de montar o seu prato, colocar por cima, não tem problema nenhum, não. Pronto. Uma pergunta. Só tentando a questão da limpeza, né, correta da salsa, né? Porque muita gente consome cru, né? Mas aí tem que atentar essa questão de limpeza correta dela com isso, utilizando água sanitária ou também na solução, né? Uma colher de água sanitária para cada 1 litro de água. Pronto. Paulo, uma pergunta que a gente recebeu, né? Não foi anteriormente, é sobre justamente a importância de alimentos. Então, por exemplo, qual a diferença dos alimentos funcionais naturais para os alimentos industrializados? Bom, vamos lá. Os funcionais naturais, eles não passam por processo de manuseio em maquinários ou utilizam produtos para conservação. Então, eles são mais naturais por essa questão. São famosos in natura. E os industrializados, a matéria-prima é degradada, é utilizada para formar outros alimentos. E essa questão também de entrar produtos conservantes. Então, eles, a depender do tipo de fabricação, utiliza conservantes que vai aumentar o sódio, o açúcar, gorduras, tudo isso na questão de produtos industrializados. Tá certo. Uma coisa que antes de você falar, você falou da importância da vitamina C. Todos os dias eu tomo realmente a vitamina C.
todos os dias. E eu observei de um tempo para cá que realmente eu tinha uma falha constante. Não é porque eu só estou ingerindo a vitamina C, não. Eu comecei a ingerir muito mais verduras. Sim, Principalmente sim. a beterraba, que eu amo, eu como mesmo. E eu comecei de um tempo para cá, mais ainda, porque eu fazia pouco, gente, que era a questão do suco detox. E eu não colocava justamente couve, eu fazia tudo muito de vez em quando. O meu negócio mais era água com limão, que eu sempre tomava mesmo, até hoje. Só que eu comecei a colocar couve, limão, gengibre, tomar. E eu também observei que meu organismo ficou outra coisa. Quando eu comecei também a tomar constantemente vitamina C, também comecei a perceber que como eu ficava gripada sempre, por incrível que pareça, na minha reeducação alimentar, fazendo atividade física, eu não estou ficando gripada. Então, Sim, sim. realmente, se as pessoas começarem a ter noção da importância da alimentação, e se for o caso da suplementação, você não conseguir buscar isso na alimentação e ver uma suplementação, realmente você vê a diferença. Entende? Com certeza. Por isso que Com o certeza. momento agora, o momento agora não. Ao contrário, o momento agora é para você pensar na alimentação, sim, é para você pensar em reeducar, você está em casa. É o momento que as pessoas agora têm de preparar um alimento ou de buscar uma suplementação que a qualifique durante o dia a dia, se reorganizar para que quando tudo se diz voltar ao normal, ela já esteja adequada àquela situação Alinhada, né? ali. Alinhada ao nosso dia a dia. Isso mesmo. Então, isso que você falou é super importante. E da vitamina D, ainda mais se colocar a vitamina C com a vitamina D, eu acho que é perfeito. Cacai falou da glutamina, ainda falo também da questão da importância do colágeno e do colágeno também com a vitamina D, que eu acho que A vitamina C. foi fala, A então vitamina C. já pode falar. Não, porque assim, ainda pegando o gancho, ele começou falando da vitamina C e da vitamina D. Depois falou da D. Até onde eu estudei também um pouco no passado, eu sempre ouvi falar que o colágeno, para ele ter o melhor efeito no organismo, ele precisa ser hidrolisado e com vitamina C. Colágeno, Exatamente. que ele não é ingerido com vitamina C, ele não tem tanta eficácia. E aí, Paulo, eu já ouvi falar que existe um colágeno com a vitamina D. Como é que funciona isso? Esse que tem a vitamina D, quando a gente for fazer o uso dele, precisa ingerir também alguma vitamina C? Ou ele já tem esse efeito da C também? Você entendeu a pergunta? Sim, entendi. Na verdade, a questão da indústria utiliza também na sua produção do colágeno vitamina C e vitamina E. Só que assim, a dosagem é muito baixa. É mais para a questão de garantir que aquele produto não oxide, ou seja, não se perca suas propriedades pelo tempo, né? Que ele fica ali exposto naquele ambiente, né? Porque tem produtos que têm validade de 1 ano, 2 anos. Então, é utilizado a vitamina C e a E também para essa questão, justamente para manter, preservar aquele produto. Então, seria bom, quando suplementar o colágeno, já suplementar junto com a vitamina C ou a vitamina E. E a vitamina D, que muitos colágenos hoje em dia eles já têm, é para essa questão de melhora das articulações. Então, ela tem esse princípio de melhora das articulações, de ombro, de joelho, de dores nas articulações. Perfeito. Entendi. Porque Muito bom. muitas pessoas não sabem dessa informação. Porque Sim. outra coisa que eu observo, que normalmente as pessoas vão procurar a questão de articulação, de ossos, ou quando estão sentindo dor, ou quando diz assim, já estou uma certa idade, eu acho que, como eu posso ter algum problema de ossos, eu vou buscar então a vitamina D. Sendo que, independente disso, é necessário a gente buscar bem antes a ingestão, como o Cacai falou. Porque ia todo dia no nutricionista e passava o quê? Vitamina D, né? E Verdade. não é bem assim. Tem Então, uma pergunta aqui, peraí que eu faço. Então, a prevenção é bem melhor do que o tratamento. Sempre, Isso né? mesmo. Tem Verdade. uma pergunta aqui, Paulo. Tem uma pergunta. O Redoxon tem uma combinação de vitamina C, D e zinco.
É indicado o uso diário para esse período de pandemia, mesmo para as pessoas que têm uma dieta saudável? O excesso pode fazer mal? A pergunta foi de Ana Paula. Vamos lá. Para essa questão da alimentação, você tem um equilíbrio da sua alimentação. Uma coisa que eu sempre até converso com meus pacientes é, se puder, né, principalmente agora nesse período da pandemia, é a questão dos exames bioquímicos, para a gente ver as taxas de vitaminas e minerais no nosso corpo. A questão também dos polivitamínicos tem uma questão a ser falada, né? Porque os polivitamínicos, eles são uma junção, tanto de vitaminas quanto de minerais. E tem uma questão que tem que ser prestada atenção, que tem vitaminas e minerais que se competem para ser absorvidos. Então, por exemplo, você pode estar com a deficiência de vitamina D, um exemplo, vitamina D. E aí você vai suplementar o polivitamínico, que ele vai ter outras vitaminas. E aí então ele pode ter competição, porque a vitamina D é absorvida com o cálcio. E o cálcio compete com o ferro para ser absorvido. Então tem que estar atento a essa situação da utilização dos polivitamínicos. Pode-se utilizar sim, e principalmente nesse momento. Só que essa questão de perda, a gente teoricamente teria que ter um exame, né? Um exame bioquímico, marcador, para a gente ver os níveis, como é que estão. Ou fazer formulado para determinado tipo de vitamina e tal tipo de vitamina e tal tipo de mineral. Entendi, porque senão acaba não resolvendo, já que ele se completa. Exatamente. Resolve aquilo que realmente é necessário. E exatamente. Isso acontece muito mesmo com polivitamínicos, eu já tinha ouvido falar. Temos outra pergunta aqui, você quer ler? Não, eu ia dizer que só uma coisa que eu esqueci de falar. Pode. Sobre a questão, voltando à questão do colágeno, né? A gente conversou aqui, só que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Porque muita gente pergunta, e até nos atendimentos pergunta, qual o melhor horário de suplementar o colágeno? O melhor horário de suplementar o colágeno é à noite. Porque como ele é uma proteína construtora, o processo de reconstrução muscular ocorre à noite, no sono, no momento do sono. Então, o melhor horário para suplementar colágeno seria à noite, antes de dormir. 30, 40 minutos. Eu fazia uso pela manhã. Pela manhã, tá vendo? E a gente se perguntava, assim, a gente está tomando pela manhã e não está? Depois da atividade física, aí quando eu chegava em casa, do colágeno. Ótima. Aí, por exemplo, nessa questão aí da atividade física, o colágeno não vai ser utilizado para essa função. O corpo vai puxar ele para usar na reconstrução das fibras musculares. Então, você, em vez de estar questão de melhora de cabelo, de unha, você vai fortalecer sua musculatura, mas não a questão de cabelos e unhas. Perfeito. E a própria pele. Entendi. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Tem algum alimento que auxilia na redução de dor para quem adquiriu chikungunya? Eu não sou nutri não, mas eu já dizia o colágeno. Mas a pergunta é de Caroline. Professora. Colágeno, a vitamina D, tudo que for anti-inflamatório, vitamina C, vitamina E, são anti-inflamatórios. Então, vai agir nessa questão de diminuição de dores. Perfeito. Com certeza. O colágeno mesmo, quando eu fazia uso, era justamente pelas dores nas articulações. Eu estava voltando a correr e eu sentia muitas dores. Então, com o uso do colágeno, ele aliviou bastante. Apesar dos outros benefícios, cabelo, unha, pele, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão das dores nas articulações. Com certeza. E justamente é o que mais as pessoas têm ultimamente. E essa pergunta, ela casa muito bem com a situação que está surgindo aqui em Salvador, né? Porque além do problema que a gente está tendo, essa questão mundial, há também o problema na região nordeste. Da zika, da dengue, da chikungunya. Da dengue e da chikungunya. E a importância de realmente estar aí com a vitamina D, a vitamina C, o colágeno, né? E isso é muito importante também, além da alimentação, né? Sempre com a alimentação e as dicas que você vem passando aqui. Pois temos mais uma pergunta, né? Que recebemos anteriormente. Sabe-se da importância da alimentação com ingestão de um percentual maior de frutas, né? Na nossa alimentação tradicional. Qual o efeito desse tipo de alimentação? E ainda eu posso completar assim. Para quem está fazendo dieta, a gente sabe que uma alimentação à base de frutas e verduras é bom, mas o excesso de frutas também
não é bom devido à quantidade de glicemia, não é isso? Frutose. Frutose. Isso. Então, qual seria o efeito de uma alimentação à base de frutas? Vamos lá. É importante, né? Porque você vai aumentar o seu aporte micronutrientes, vitaminas e minerais. Mas a questão dos macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios, que são as fontes de gorduras, vai estar bastante comprometida. Então, você melhora a questão de vitaminas e minerais, mas as questões dos macros você diminui. E esse excesso leva à questão da frutose, que vai aumentar os níveis de glicemia no sangue. Então, você pode ser propício a, futuramente, você desencadear a diabetes. Muito importante, entendi. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu vou deixar isso aqui melhor. Uma pessoa vai colocar na sua reeducação alimentar uva. Ai, mas a uva é tão gostosa, gente. Aí compra aquele negocinho de uva. Eu vou chupar a uva. E A uva. Vamos na uva. E aí come que nem vê. Aí quando vê, já comeu o cacho todo. Isso! E quando normalmente vocês nutricionistas, como eu já conversei com eu já fui em vários nutricionistas e leio, estudo muito sobre alimentos também, até mesmo para o Ativamente Saúde. E o interessante é que normalmente diz assim, vocês têm que ingerir uma xicarazinha daquela fruta, aquela é sortida, né? Mas aí acabou a xícara, a boca ficou, né? Com aquela. Com aquela vontade de quero mais. Não é? Diz que o açúcar, ela é viciante mais do que até mesmo a cocaína. Só que nas frutas a gente tem a frutose. Só que, de qualquer forma, a sensação... Claro que o sabor do doce é muito parecido com o artificial do açúcar que a gente conhece, que foi Com certeza. Com certeza. Pelo sistema todo industrializado. Então, o que acontece? Quando a gente sente aquele sabor, a gente, ai, que gostoso, quer mais. Porém, por isso que é interessante, a gente sempre tem uma quebra, né, de padrão, não colocar também muitas frutas doces para a gente consumir, sempre colocar aquelas Isso, para equilibrar. Para equilibrar. Porque até mesmo para a gente ir deixando um pouco dessa questão do doce, né, um pouquinho para trás, né? Não é fácil largar o açúcar. Não é fácil a gente parar de ingerir açúcar, mas é necessário que a gente diminua, porque nunca vai assim do 0 a 80, porque normalmente o pessoal que quer ir do 0 a 80 vai voltar a 160, a 120 depois. Exatamente. E muda assim de uma hora para outra é complicado. Pronto. 2 pontos que você falou aqui que eu queria até ressaltar. A questão das frutas, sempre prefiro combinar até 3 frutas. Se você for aquela refeição ali, combine até 3 frutas. E se puder, se gostar, colocar um farináceo, uma farinha de linhaça, uma farinha de aveia, para dar uma segurada na questão do pico glicêmico. Porque a questão da frutose, quanto mais frutas você colocar, mais você vai aumentar esse pico glicêmico. Então, os farináceos, ele vai dar uma segurada nessa questão do pico glicêmico. Olha, Paulo, eu vou deixar... Sim. Não, conclua. E outra questão também, né, dessa questão, com uma vontade de comer um doce. Tem outra questão que é outro mineral muito importante, que a gente até utiliza muito nessa questão, e que é o cromo. Então, o cromo, ele vai agir nessa questão, de ele dar essa segurada, nessa sensação do doce, de vontade de comer doce, do desejo de dar o doce. E também ele vai ajudar a diminuir os níveis de glicemia no sangue. Perfeito. Eu já fiz uso, Paulo. Eu cheguei uma época da minha vida que eu comia açúcar. Me dá uma vontade louca de comer doce. Eu botava açúcar na mão e comia. Eu fiz, não, que é uma coisa estranha. Eu era viciada em refrigerante. Eu tomava quente. E eu tive que dar uma maneirada. Foi muito difícil. E aí eu comecei a fazer uso do picolinato de cromo. Eu ouvi um colega meu falar que ele estava entrando querendo ser fisiculturista. Aí ele comentou, fiz, oi. Não perguntei a ninguém, fui comprar, né? Todo mundo faz isso. Aí cheguei lá no mundo e perguntei, moça, isso faz efeito mesmo? E realmente, para quem tem aquela vontade incessante de comer doce, ele dá uma aliviada bastante. Eu também só tomei um frasco e aí eu consegui fazer o meu autocontrole, porque eu também não ia ficar a vida toda tomando um picolinato. A vida toda utilizando. Aí você fez o desmame da utilização do produto. E
Seria Isso muito mesmo. bom, muito bom. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, Fazer fiquem à pergunta, vontade. fiquem à vontade. Aproveitem. Mas já vou deixar um parêntese aí até para as nossas próximas aberturas aqui de live. Que, como eu falei do açúcar, de ser viciante, e é necessário, como você falou, a gente não ter o pico glicêmico, e sim ter a baixa, que é importante também para a perda, né? Para Mantendo viva, a calórica. Futuramente a gente vai falar aqui um pouco sobre jejum intermitente, né? Que é muito importante. É uma polêmica ainda para alguns profissionais e para outros não. Há até indicação disso. Como hoje a gente está falando dos alimentos importantes para a manutenção da nossa imunidade, então, Paulo, eu vou pedir para que você deixe uma dica assim do que a pessoa durante o dia possa ingerir, uma dica de pelo menos 6 a 7 ou 8 alimentos assim que seja necessário a pessoa consumir diariamente. Pronto. Dica de alguns alimentos necessários para que a pessoa consuma diariamente, para além da suplementação, que também é importante, alguns que não tem como, né, suprir isso através de uma alimentação mais in natura. Dá uma dica aí de alimentos que sejam importantes a pessoa consumir mesmo diariamente, ou então pelo menos 3 vezes na semana. Vou começar pela noite. O chazinho, aquele chazinho para que a gente pode tomar à noite. Pode ser aquele chá com limão, porque o limão tem essa questão da vitamina C. O alho, que é um importante anti-inflamatório e antioxidante. Você combinar os dois é uma ótima dica para ser utilizada à noite. Durante o dia, eu posso falar da questão da combinação dos sucos. O suco de laranja, você combinar com um limão, ou você combinar goiaba com a melancia, você faz combinações de suco de sua preferência, no caso. A utilização também dos leites dos derivados, né? O iogurte, você acrescentar uma fruta, uma aveia, outro farináceo, também junto com até a granola, que são fontes de gorduras, então ajudam no processo de saciedade. E preste atenção na questão da granola, ela ser uma granola sem adição de xarope, de glicose nem de açúcar. Você tem que prestar atenção a isso. Ou se utilizar desses tipos de granola, utilizar em menor quantidade. Deixa eu pensar aqui. Outra questão das carnes, né? A preferência das carnes vermelhas, preferência delas assadas no almoço. Outra opção que pode ser o lanche. Um suco também, né? Como eu falei anteriormente. Uma preparação de um leite com a granola, se for a preferência também. Deixa eu ver mais outra opção que eu acho até legal. Seria, como você falou também, da questão do detox, do suco detox. Então, essa combinação do gengibre, você pode combinar com o hortelã, com o couve, com o maracujá também, porque é calmante, ajuda também para essa questão da gente, que a gente ficar nervoso, agoniado. Então, o maracujá pode ser combinado. E por essa é outra questão que vale se salientar, é a utilização do suco detox. Você utilizar ele 3 a 4 vezes na semana, não ser uma coisa contínua, que não faz bem, né? Muita gente já utiliza o detox há um mês ou até mais de um mês contínuo, não faz essa variação. São essas coisas que a gente tem que se alientar, né? Que muita gente fala, faz bem, mas como a gente falou anteriormente, o excesso pode prejudicar, né? Pode fazer mal. Com certeza. Tem algumas perguntas aqui. Pode... Eu vou fazer. Sim, verduras. Isso. Bem lembrado. Muita gente não gosta. Não gosto, não consigo consumir aquela verdura. Mas, assim, faz uma preparação com a carne, um frango. Tenta dar uma amassadinha e colocar a carne por cima ou frango para tentar consumir. Para tentar disfarçar, né? Que muita gente fala, eu não gosto por causa do gosto, mas tenta dar uma disfarçada nas frutas, nas verduras, para começar a consumir. E há uma dica, né? Você fazer da seguinte forma: você tem uma preferência por aquela verdura, você começa colocando aquela verdura de sua preferência e uma outra que você não gosta.
para você começar a se acostumar e se adaptar àquelas verduras. Tá Verdade. certo, verdade. Vamos lá, tem umas As perguntas perguntas aqui. aqui é quais são os efeitos de Sim. baixa absorção de vitaminas e minerais, além da gripe, e quais os impedimentos para o ganho de massa magra? Não entendi a primeira parte. Quais os efeitos de baixa absorção? Quem faz uma baixa ingestão de vitaminas e Sim. minerais, logo tem uma baixa absorção, e aí, além da gripe, quais são os efeitos? Bom, por essa questão que até falou na própria pergunta da questão da dificuldade no ganho de massa muscular. Pela questão do sistema imunológico, ele está em baixa, ele sempre está atuando para a defesa do corpo, então você causa estresse, né, corporal, Uhum. e aí você é propício ao aumento do catabolismo, que seria a quebra de massa muscular ou outras fontes energéticas para o corpo ser utilizado para a própria defesa ou recuperação. Então, essa questão do sistema imunológico também tem que estar alinhado à questão do desenvolvimento de massa muscular. Então, você quer ter um objetivo, eu quero desenvolver o processo de massa muscular. Mas se você não tiver com imunidade boa, teoricamente, vai pelo ralo. Você não vai conseguir atingir. Você pode até atingir, mas não vai atingir de uma forma satisfatória. Entendi. Perfeito. Valeu mais uma Bom, como a gente vez. falou de vitaminas, né? Aí, essa pergunta última foi de Teus Bastos e tem Ailan Dias. Ela perguntou: a queda de cabelo pode ser atrelada à falta de alguma vitamina específica? O que você aconselha no combate da queda? Bom, a vitamina que pode ser específica é a biotina e a vitamina C, porque ela tem grande função na questão da produção do colágeno. Então, a depender, pode ser associado a biotina com a vitamina C e o colágeno para a melhora de cabelo e fortalecimento do cabelo também. Certo. E tem aqui de Ana Paula Donato: quais são as fontes de cromo? Muito boa essa pergunta, né? Uhum. Aí, agora de cabelo, eu tenho que lembrar. É tanta informação, eu tenho que lembrar. Espera que eu vou confirmar aqui, só um minuto. Tudo bem. Tranquilo. Ela fez uma outra pergunta. Ai, caiu. Espera aí que Paulo caiu. A conexão, tá? Vai voltar. Segura aí. Só um momento, gente. Normal, internet. Acontece mesmo. Ana Paula tinha feito outra pergunta. Opa. Gente, a conexão com o Paulo caiu. Esperar um pouquinho que ele vai adentrar e a gente chama ele de novo, tá bom? Caiu aqui rapidinho. Ele vai entrar e a gente chama ele novamente, tá bom? Não. Foi a conexão, já estava assim mesmo, e aí caiu, mas ele vai voltar e a gente chama ele de novo para responder as outras perguntinhas aqui que ficou, tá certo, gente? Só um momento, mas enquanto isso, vocês podem fazer ainda algumas perguntas, né? Enquanto tiver tempo. Enquanto tiver tempo. Tem 2 perguntas ainda. Então, quem não fez as perguntas podem fazer, né? Ainda tem tempo de fazer. E falar, né? E falar mesmo com ele, se ele respondeu, aí se não, vocês perguntam novamente. Até então, ele já deu várias dicas importantes, principalmente não exagerar no suco detox, no máximo na semana 4 vezes, que é para ser utilizado. Também deu a questão da inibição do açúcar, né? Daquela vontade de comer açúcar, que foi... Ele falou na verdade, ele falou do cromo. E eu falei que eu já fiz o uso do picolinato de cromo, que é algo que a gente compra, isso, né? Não é fazendo propaganda, mas em Mundo Verde. Casa de produtos naturais. Isso. Então, vamos lá. Como também ele deu a dica para pessoas que têm a queda de cabelo, ele falou do colágeno e principalmente também ele falou que é da biotina, é importante. Ele também falou da importância da vitamina C e da vitamina D para tomar, né, em conjunto, se for o caso, né, sempre ter para tanto melhorar a questão de cabelo, de pele, de ossos e articulações, né? Ele voltou.
Então vamos lá. chamar Samantha, Paulo ele falou novamente. bastante aqui da E vitamina aí, D. Eu falou não sei se você bastante. entrou depois. Isso Ele mesmo. falou da vitamina D, 2, Foi, explicou. explicou todo. Voltei, eu Né? vou. Pronto. Acontece. Voltando, né, para a pergunta, as principais fontes de cromo são o fígado, as nozes, são uma das principais fontes de cromo. Fígado e nozes. Nozes, Nossa, isso aqui não come fígado de jeito nenhum. Peraí. Pra quem não Mas come essa fígado, mesma. Peraí, tem uma outra pergunta tem aqui. outra Tá indo pergunta que pra ela baixo? fez. Isso, vai Ela tem uma devagar. outra pergunta. Ah, foi o suco detox que ela queria saber na semana quantas vezes pode se fazer o uso. Você falou que são 4 vezes, né? em média até 3 a 4 dias na semana. Foi. Você falou sobre isso. E eu acho que, deixa Não, eu ver, peraí, tinha peraí. mais outra pergunta aqui, não Tinha foi? ela embaixo. Foi lá Quem embaixo. perguntou foi a Ana Paula Donato. Agora. Foi o cromo, sobre o cromo. Você falou que é o fígado e Fígado, nozes. nozes. Fígado e nozes, gente, tá vendo? Que é muito importante. Aí, quem não tem como, vai. Samantha, você quer saber o que sobre a vitamina D em específico? E ele falou bastante Ele aqui. falou Aí, se você bastante tiver aqui. alguma pergunta específica, você Faz pode- agora, que a gente ainda tem tempo. Exatamente. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula, obrigada. Então, respondeu aí a pergunta. A gente agradece também a presença de vocês aqui. Agora, Sam ficou aí, perguntou sobre a vitamina D. E ele deu toda, na verdade, a cadeiazinha das Foi vitaminas D D1, aqui. D2, né? D3, D1, D4. D2, D3, D4, D5. E as principais é a D2, que é a ericotroferol, que é produzida através da fotossíntese das plantas, e a D3 é a calciferol, que é produzida através do tecido dos humanos, né? E exposição principalmente ao sol. Pronto. Deixa eu pegar o gancho então da pergunta aqui. Você falou da biotina associada ao colágeno para o cabelo, né? Essa biotina a gente compra em farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação ou nas próprias lojas de suplementos também tem. Ah, Ótimo. Muito bom. Em falar até mesmo dessa questão da loja de suplemento, você até mesmo, Paulo, trabalha com essa questão, não é? Então, Sim. você trabalha também com essa questão de ter uma loja, né? Loja, Que isso. tem esses produtos, viu, gente? Então, quem está aqui em Salvador, mora em Salvador, Ele é proprietário e Então, trabalha com tudo isso. com tudo isso e com certeza tem lá na loja dele os produtos também dos quais nós estamos falando aqui, que são muito importantes, né? Não é uma questão, por exemplo, muitas pessoas dizem, eu vou suplementar por alimentos, tudo bem, ok. Mas tem pessoas que não conseguem. Então, é necessário, sim, né? Porque tudo, como você falou, é dosado. Por exemplo, suco detox, você mesmo falou, são 4 vezes no máximo na semana. Porque tudo em exagero, tudo em excesso também não causa algo Não é bom, bom, né? não é bom, né? Mesmo sendo natural. Então é bom a gente ficar atento nesse sentido, que uma coisa não exclui a outra, as duas em conjunto é que na verdade pode funcionar muito bem e não exagerar tudo de maneira o quê? Dosada, tudo no controle adequado da questão da coisa. E principalmente cada organismo é um organismo. Algumas pessoas Com certeza. com X, outros vão reagir com X e Y, né? É o que acontece, né? É isso, o que acontece. Muita gente tem essa questão de, por você seguir uma dieta, ou você seguir uma alimentação, eu vou buscar o que você consome e também vou querer consumir. Então, a sua resposta corporal é totalmente diferente da minha. Então, sempre tentar ter uma dieta, né, individualizada. Então, por isso que é importante você sempre estar buscando um nutricionista, por esse fato dele estar prescrevendo para você uma dieta individualizada. Ele vai saber das suas preferências alimentares, dos seus horários, tudo isso interfere muito na nossa alimentação e na nossa dieta. Então, sempre a busca por uma dieta individualizada. Com certeza, perfeito.
Agora, só uma pergunta em relação à questão, ainda vou falar um pouco da vitamina D, Paulo. Tem alguma restrição em relação à etária referente à ingestão da vitamina D? Bom, saiu um estudo, né? Só que também estou procurando mais estudos sobre isso, que falou a questão das mortes causadas pelo corona, que em alguns indivíduos foram encontrada uma baixa de vitamina D, que pode ter levado à questão de óbitos por essa questão da baixa vitamina D. Mas ainda estou procurando outros estudos para falar sobre isso e outros temas, né, que se aparecer falando sobre essa questão. Perfeito, perfeito. Aqui, por enquanto, aqui a gente não tem mais perguntas do pessoal que fez anteriormente. O pessoal também o tempo. Você pode fazer as suas considerações finais, Paulo, falar um pouco propaganda, falar para a gente encerrar essa live que foi muito enriquecedora, muito boa mesmo, esclarecedora para todos. Mais uma vez eu agradeço a vocês pelo convite, né? Muito feliz por participar dessa live. Gostei muito. E essa questão da troca do conhecimento, ele é muito enriquecedor. Porque a gente fala que sempre a gente tem que estar buscando conhecimento, né? Então, a gente tem que estar buscando de todas as maneiras. E a questão da melhor situação, assim, de você ter aquele respaldo sobre aquele tema. Então, muita gente fala, utilize tal coisa, faça assim, faça assado. Mas a gente sempre tem que ter aquele respaldo, se aquilo mesmo é verídico, se está correto daquela forma ou não, né? E como a gente falou até anteriormente, essa questão do excesso é muito prejudicial, porque isso causa vícios. Também, como a gente falou anteriormente, a questão do açúcar, que é um vício, né? É um vício. Então, a gente sempre tem que estar atento a essas outras questões. E uma coisa que eu também converso aqui com o pessoal é sobre a questão do treino, da atividade física em casa. Muita gente, né, por essa questão da pandemia, está fazendo atividade em casa. E muita gente não está tendo um acompanhamento de um personal ou de um educador físico e até também de um próprio nutricionista pela questão da dieta. Então, isso é um erro e futuramente pode ocorrer problemas mais graves, né? Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. Sempre procurar um profissional para as demandas, né? Tá bom, Paulo. Muito obrigada. A gente agradece. Eu que agradeço. É por isso que sempre aqui a gente tem profissionais qualificados como você, personal também, dentro do próprio Ativamente Saúde. Nós estamos muito gratas, essa que é a verdade, muito feliz também pela live de hoje, pelas dúvidas e também pelo aprendizado. Com certeza. E, gente, Paulo, ele faz atendimento, quem tiver interesse, ou conhecer alguém que tem interesse, pode seguir o Instagram dele também, indicar. É Paulo Monteiro, não é isso? Isso. Paulo Monteiro 01. Pode chamar ele lá no direct, isso. Tá certo? E ele, para quem é de Salvador, ele tem uma loja também, fica no Bonfim, tá? No Bonfim. Isso. No Bonfim, pode chamar ele no direct e também conversar com ele à vontade e aberta. Se alguém tiver não sei como é que eu chegar, ele chama o Ativamente Saúde no direct que a gente entra em contato com o Paulo ele também. E eu agradeço a vocês também por participar. Eu que agradeço a vocês. Paulo. E a todo mundo, né, que está participando. Exatamente. Mais uma vez, obrigado, viu, Paulo? Muito obrigada. O pessoal. Muito obrigado. Gratidão a todos. Tá certo? E vamos ficar por daqui hoje. Exatamente. Então, Paulo, pode concluir, não. Eu só ia fazer uma propaganda. Pode falar. Amanhã pela manhã, pessoal, 9 horas, nosso treino, tá? Amanhã vai ser aula de funcional. Então fiquem atentos. Ninguém parados, tá bom? Como o Paulo falou, tem que ter uma orientação do personal e nós temos a orientação. É por isso que a gente faz os treinos da live, que a gente tem a orientação, tem os treinos também, já tem tudo pronto. E para saber falar, passar tudo isso direitinho para todo mundo, tá certo, gente? E outra coisa também, a gente está fazendo um desafio, @Ativamente Saúde, um desafio de emagrecimento. Se você quiser saber mais informações, entre em contato com a gente através do nosso direct. E aí você também vai ter profissionais
Paulo muito bem qualificado para atender vocês, tá certo, gente? Então, tchau, tchau. Muito obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite, meu povo. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Tá certo. Tchau, tchau.